Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Emerson do Campus São João dos Patos, do IFMA Campus São João dos Patos. Eu sou Sociologia, né? Muita gente já me conhece, talvez tantas outras pessoas não me conheçam, mas né, sou professor no Campus São João dos Patos há quase 5 anos, né? E eu estou gravando esse vídeo para conversar um pouquinho com vocês, me dirigir principalmente aos estudantes e às estudantes da nossa instituição, né? Porque, como vocês devem saber, pelo menos a maioria de vocês, nós estamos vivenciando agora, nesse momento, um processo eleitoral para a escolha do nosso novo reitor e do nosso novo diretor-geral do campus São João dos Patos. Eu resolvi gravar esse vídeo porque o tempo de campanha que nós tivemos foi um tempo muito curto. Infelizmente, 10 dias, né, do dia 1 de agosto até o dia 10 de agosto, é muito pouco tempo para a gente discutir todos os problemas e todas as possíveis soluções para a nossa instituição, né? Infelizmente é o tempo que nos foi concedido, né? Por, por razões que não cabem aqui ser exploradas, mas a vontade que eu tenho, né, que eu tive ao longo dessa caminhada, desses 10 dias, foi de ter um contato mais direto com vocês, né? Em algum momento eu até tentei fazer isso, em algum momento eu até tentei bater um papo mais direto, né? Mas infelizmente não é possível, dada a amplitude, né? O tamanho da nossa instituição, né? Hoje o campus São João dos Patos tem mais de 750 alunos só nos seus cursos presenciais, né? Fora a EAD. Então, infelizmente, não houve tempo para que a gente pudesse bater um papo mais direto, né? Que eu gostaria muito, né, de ouvir vocês, de ouvir de saber quais são as propostas que vocês teriam para melhorar a nossa instituição, quais são os problemas que vocês veem na instituição, mas a gente não teve esse tempo. Então eu estou gravando esse vídeo para me dirigir a vocês, alunos e alunas, quem já foi, quem é e quem ainda vai ser meu aluno, ou quem não vai ser, quem sabe, né? Mas o propósito de gravar esse vídeo é justamente para tentar pelo menos estabelecer esse diálogo mais direto com vocês. Claro que eu estou aberto para que vocês possam, né, dizer algo, enfim, falar comigo, mas como a gente não conseguiu, né, fazer esse diálogo mais direto, né, nós tínhamos previsto no nosso cronograma um momento de roda de diálogo com os estudantes e as estudantes do Campus São João dos Patos, mas infelizmente o tempo e a organização de agendas da campanha não nos permitiu realizar, né? Inclusive, a nossa roda de diálogo estava prevista para acontecer no sábado, 8 de agosto, mas infelizmente o debate que estava previsto para acontecer dia 7 teve que ir para o dia 8. Então ficamos sem tempo hábil para realizar a nossa roda de diálogo, né, com a presença do candidato que eu apoio, né? Também não é segredo para ninguém, é público e notório, já me posicionei em relação a isso, é o Tiago Almeida, o candidato que eu apoio para diretor-geral do campus, e para reitor o candidato Adroaldo, que é professor de História lá do campus Maracanã, em São Luís, tá? Mas não é sobre eles propriamente, né? Sobre o Adroaldo, sobre o Tiago Almeida que eu quero falar, né? Eu quero conversar com vocês a respeito do processo que a gente está vivendo. Nós estamos vivendo agora dentro da nossa instituição, estamos tendo a oportunidade de vivenciar, né, um processo democrático, um processo legítimo, um processo legal e que foi construído a duras penas. Como vocês sabem, nem sempre houve a possibilidade, nem sempre na história da humanidade, na verdade a maior parte da história da humanidade,
as pessoas, nós, cidadãos e cidadãs, não tivemos a oportunidade de escolher aqueles que irão nos governar, aqueles que irão gerenciar as instituições e as organizações nas quais a gente circula e das quais a gente faz parte. Infelizmente, né, a maior parte da história da humanidade é uma história em que uma pessoa ou uma família ou um grupo domina o restante da sociedade, né? Seja um rei, né? Seja um ditador. Infelizmente, a maior parte da história do mundo não é uma história de poder do povo, em que o povo teve liberdade para escolher os seus governantes, e tampouco o momento que a gente vive hoje é um momento de total democracia, né? Alguns teóricos, inclusive, da ciência política, dizem que nós vivemos uma subdemocracia no Brasil, e eu concordo com eles, porque nós temos um poder de escolha muito limitado, né? Vamos com frequência às urnas e, né, a cada 2 anos, né, seja para a escolha de prefeitos, vereadores, ou a cada 4 anos, né? Ou seja, para a escolha de presidente, governador, deputados federais, senadores. E também na micropolítica, nós temos a oportunidade de escolher o diretor do nosso campus e o reitor da nossa instituição, do IFMA, né? Isso é muito bom. Porém, uma das coisas importantes dessa forma de governo chamada democracia é que as pessoas de fato façam um voto consciente, né? Façam um voto crítico, façam um voto conhecendo as plataformas, façam um voto de maneira que elas possam escolher com liberdade, com autonomia, quem vai lhe governar, quem vai gerir o ambiente que você está, seja uma instituição, seja uma cidade, seja um estado, seja um país, né? Então eu estou gravando esse vídeo apenas para dar um recado, né? Como professor de sociologia, como educador, eu não poderia deixar de dar esse recado para vocês, né? E eu não estou aqui dizendo que isso significa que vocês devem votar no meu candidato, né? O que eu quero dizer, né, como educador e como professor de sociologia que discute esse tema, democracia, que discute sobre política em sala de aula com vocês, que vocês, né, para que o processo democrático se complete da melhor maneira, é preciso que vocês, que agora, nessa ocasião, se transformaram em eleitores e eleitoras, vocês votem, né, por convicção, né, votem de maneira crítica, acreditando nas plataformas daquele candidato que você vai votar, né? Então, para o Campus São João dos Patos, temos 3 candidatos, né? É importante que vocês olhem a plataforma, é importante que vocês simplesmente olhem, né, para tudo que está à volta de vocês. É importante que vocês não votem por favor, né? Não pegue o seu voto e transforme em um favor. E eu estou dizendo aqui, mais uma vez, né? Não se trata de votar no candidato do professor Emerson, porque eu achei ele um cara legal, eu achei ele um cara bacana. Se você acredita na plataforma de gestão do meu candidato, maravilha, né? Vai lá, mas faz um voto crítico, faz um voto consciente, porque o processo democrático só se completa aí, né? Não vote por pressão ou intimidação, o voto é secreto, né? O voto é independente, é autônomo, é secreto. Esse ano, a eleição, a gente não vai ter uma urna física, o voto vai ser pela internet. Não vote porque as características pessoais do candidato lhe agradam, né? Isso não é bom, porque afinal de contas não são as características pessoais particulares do candidato, né, a simpatia do candidato que vai gerir a instituição, né? Sorrisos, né, são bons, mas sorrisos não gerenciam uma instituição. Olhe, né, veja, julgue,
de maneira crítica, né? Esse é o meu recado como professor de sociologia, como educador, né? E é isso, e façam um voto crítico, né? Não façam um voto porque você gosta da pessoa, né? Não façam um voto porque não, essa pessoa é legal porque ela dá um sorriso para mim, né, ela conversa comigo, é um cara legal. Não, porque como eu disse, o processo democrático só se tornará pleno, né? As nossas escolhas só se tornarão plenas quando nós nos envolvermos de fato nesse processo democrático, entender o que cada candidato propõe e mais, depois que acabar a eleição, né, o nosso papel como cidadãos e cidadãs, como estudantes, profissionais, servidores do Instituto Federal do Maranhão, sociedade em geral, comunidade escolar, o nosso papel de permanecer olhando, fiscalizando o que está sendo feito, continua. Mais uma vez, a democracia não se completa sem o controle social, o controle realizado por parte da população. Então não adianta fechar o olho e eu vou nesse candidato por isso, porque eu gosto dele, porque ele é simpático. É complicado, né, a gente fazer um voto desse. Então o meu pedido, como professor de sociologia, como educador, é que vocês, né, e eu discuto isso em sala de aula, todo mundo sabe, né, que eu faço isso o tempo inteiro, né, fazer com que a gente tenha um olhar crítico a respeito desses processos, a respeito de quem está envolvido nesses processos, e para que o voto realmente seja um instrumento de transformação. E é isso. No mais, independentemente de qual candidato vencer, né, a instituição continua, a instituição é maior do que qualquer candidato, de que qualquer professor, de que qualquer aluno, né, a instituição continua, e a instituição, na verdade, é a junção, a congregação de todas essas pessoas que eu falei, né, servidores técnicos, administrativos, professores, o pessoal terceirizado, estudantes, famílias, sociedade em geral. A instituição é formada por esse conjunto de segmentos. E depois da eleição, a vida continua dentro da instituição e a gente, né, segue o nosso trabalho para fazer, de fato, o melhor pelo Campus São João dos Patos, particularmente, e pelo Instituto Federal do Maranhão a nível estadual. Então, boa eleição para nós. Não se esqueçam, dia 12 de agosto, ao longo do dia inteiro, a eleição será virtual. Entrem no site do IFMA que vocês vão encontrar lá uma página específica da eleição. Grande abraço a todos e todas. Desculpem o vídeo longo, mas como educador, como professor, né, para quem me conhece, né, sabe que eu precisava dizer essas coisas para vocês, né? Não consigo perder o cacuete de professor, e acabei, né, me alongando e fazendo uma espécie de mini aula de sociologia. É isso. Grande abraço e boa eleição para todos nós.